Muito boa tarde, galera. Está começando mais um episódio do nosso Se Liga Feira. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Desejo aí um final de semana muito massa para quem está acompanhando a gente através do canal 2.1, canal da TV Feira, mas também para a galera que está acompanhando a gente, né, pelo YouTube e também pelo Spotify. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, o nosso podcast Se Liga Feira traz os principais assuntos, notícias que estão circulando aí na nossa cidade e região, além daquele momento clássico com o nosso entrevistado super especial, que é um bate-papo muito legal. E para fechar, né, os vídeos que estão super em alta pro nosso quadro React. E você já deu todo o roteiro do nosso programa, né? Não tem nem a surpresa da primeira vez, não tem mais. Mas enfim, vamos começar com as notícias, né? Como o Rafa falou, as notícias que estão circulando aí, as principais notícias no nosso quadro Viralizou. Começando com a matéria que saiu no Acorda Cidade, o príncipe africano da cidade de Ilé-Ifé, capital do povo Iorubá, na Nigéria, visitou a Bahia e conheceu o projeto Miss Afro aqui de Feira de Santana. O Baba Adimula, acredito que se fale assim, né? Ele é comerciante, babalorixá, ex-candidato a vereador e professor que há 23 anos reside na cidade de Itaquaquecetuba. Me lembrou muito aquele Raul Gil, né? Que botava as crianças pra falar. Lá na Grande São Paulo. E apesar dele já viver aqui no Brasil há algum tempo, o príncipe ele nutria um sonho de conhecer a Bahia e só pode ser realizado agora, né? E o príncipe Adimula foi convidado de honra no encontro que aconteceu neste último domingo, entre a coordenação e as participantes do concurso Miss Afro Feira de Santana 2023, que foi realizado no auditório do SESI, lá no Alto do Cruzeiro. Esse encontro com certeza deve ter sido, né, de uma riqueza sensacional. Mas agora vamos falar sobre o retorno das atividades lá no Centro de Convivência para Idosos, Dona Zazinha. A notícia saiu aí no jornal Folha do Estado. E é isso mesmo. As atividades retornaram nessa última segunda-feira, né? E essa entidade municipal tem a missão de proporcionar socialização e valorização para as pessoas a partir de 60 anos, oferecendo atividades preventivas e sociais, promovendo entre idosos e a cidadania. E Maria da Conceição de Lima, que é aluna veterana lá da entidade, falou o seguinte, abre aspas, eu amo estar aqui, já frequento há muito tempo, praticamente inaugurei. Hoje eu estou aqui e não saio daqui por nada, só quando Deus mandar. Adoro minhas colegas, minhas professoras, a gente se sente muito bem. Chegamos aqui tudo morta, cansada e sai daqui linda e bem. Fecha aspas, arrasou. Arrasou demais. Será que gosta do lugar? E todos os eventos que acontecem Dona Zazinha são ótimos, né? Sim, a gente já acompanhou. É muito bacana. Vamos falar agora dos nossos distritos. A Secretaria do Meio Ambiente desenvolve um projeto de requalificação para o Rio Humildes. A água do rio será submetida à análise. O Departamento de Educação Ambiental vai realizar algumas ações aí por conta justamente do número de casos de dengue registrados naquela localidade que supera aí os outros distritos e também os bairros da sede da cidade, né? E de acordo com o diretor da Secretaria do Meio Ambiente, já foram identificados alguns problemas como ocupações irregulares, contaminação e poluição, né, das águas e ausência da mata ciliar. A matéria saiu no Correio Feirense e diz que essa atividade integra o projeto Expedição e envolve as secretarias municipais de saúde de prevenção à violência, além da Universidade Estadual de Feira de Santana. A famosa UFES, né? E pra fechar, uma boa notícia, eu sempre gosto de falar disso, né? De artistas, de pessoas feirenses que se destacam aí no Brasil, no mundo afora. E hoje a gente vai falar de Raquel Reis e de Russo Passapusso, que é o vocalista da banda Baiana System. A gente trouxe até um vídeo, né, semana aqui passada, da banda. E eles foram premiados pela Associação Paulista de Críticos de Artes. A premiação é referente aos melhores de 2022. E o álbum Alto da Maravilha, de Russo Passapusso, né, com Antônio Carlos e Jocafe, foi eleito disco do ano. E Raquel Reis foi escolhida artista revelação. E Raquel disse o seguinte, abre aspas, feliz de estar ao lado de tanta gente que admiro, que sou fã, muita coisa aconteceu desde o meu início até aqui, em tão pouco tempo, passa um filme na cabeça, 2022 foi um ano de muita labuta, aprendizado e realizações, e eu só consigo agradecer por tudo. O meu muito obrigado ao júri, à minha equipe, minha banda e todo mundo que está sempre pertinho de mim nessa caminhada. Fecha aspas. E é isso aí, Raquel. Continue arrasando. Você vai estar muito mais. É só o começo, minha irmã. Só o começo. Só o começo. Né? E agora vamos para o nosso bate-papo, que inclusive o nosso convidado é um atleta
top demais. E vai ser uma história muito bacana. Bora lá. Hoje a gente recebe aqui ninguém mais, ninguém menos do que um atleta, gente. Sim, um atleta mesmo. Ele é um profissional de educação física que já exerce a profissão aí há 32 anos. E, para além disso, ele é praticante de um esporte chamado triatlon, né? Triatlon há 30 anos. E ao longo desses anos aí, ele já conquistou vários títulos, que são tantos que eu vou, ao decorrer do nosso bate-papo, eu vou pedir para ele falar, porque sozinha não dou conta não, viu? E 2 participações aí em Copa do Mundo, 2 mundiais, e agora em 2023 ele tá indo pro 3º mundial lá em Ibiza, na Espanha. Vocês estão curiosos? Vou logo desejar boas-vindas pro nosso atleta Gervásio da Silva. Seja muito bem-vindo, Gervásio. Eu que agradeço a oportunidade de vocês e achei o máximo participar desse podcast Se Liga Feira. Aí, para começar um bate-papo é justamente isso. Tem que ter gostado de ser convidado. Adorei. Gervásio, vamos começar a falar justamente da sua área, assim. Você se formou em educação física, mas o que te fez escolher ser um atleta? Porque muitas vezes eu conheço, né, alguns profissionais de educação física que só exercem ali numa academia, como personal, enfim. Mas o que te levou a buscar mais os esportes, assim? Então, vamos do início. Do início. Aos 9 anos de idade, quando eu tinha 9 anos de idade, eu fui colocado na natação do SESI. Eu também fiz natação lá. Fiz. Então. E aí é o seguinte, minha irmã mais velha, ela fazia aqueles cursos de corte e costura, tal, crochê. E essas pessoas que faziam esses cursos podiam colocar os irmãos mais novos nas atividades esportivas que o SESI oferecia. E eu e uma outra irmã passamos a fazer a natação. Né? Para mim foi, assim, perfeito. E eu me identifiquei muito. Eu passei 5 anos fazendo a natação e eu adorava. Eu também gosto desse esporte. A minha aula começava, só para você ter noção, a minha aula começava às 8 da manhã e eu chegava às 6. Por que isso? Ficar brincando, jogando futebol. Será que gostava? Basquete, caía na piscina e todo dia eu recebia uma regulagem do professor. Mas eu adorava fazer a natação. Então, isso foi quando surgiu a minha paixão pelo esporte. Sim. Passei 5 anos fazendo natação no SESI. Mas nem tudo são flores, né? Sim. Como eu venho de uma família simples, então os meus pais não tinham condição de me manter na escola e na natação. Mesmo a natação sendo gratuita, mas tinha deslocamento, toda essa questão. E meus pais falaram, você já tem 14 anos, já está na hora de trabalhar. E aí eu tive que interromper a coisa que eu mais gostava na vida, que era ir para a natação. E eu falei para mim mesmo que assim que eu tivesse condições de me manter, eu voltaria a fazer a natação. Bom, comecei a trabalhar e, por incrível que pareça, eu interrompi a natação em 82 e no mesmo ano eu vi um programa, né, naquela época, Globo Esporte, que o Globo Esporte é velho. Não é de agora, não. Não é de agora, não. Então, eu vi um evento esportivo que me marcou demais, assim, pela forma como os atletas estavam, né, fazendo aquele esporte. E como eu sempre fui um cara que gostei de esporte, todo final de semana eu assisti o Globo Esporte, e aí, algo me chamou a atenção. E aquilo ficou marcado. Eu falei, poxa, eu vou tentar descobrir que esporte é esse. E a cena que eu vi foi o seguinte. Tinha uma atleta americana, que eu gravei o nome e gravo até hoje, a Julia Moss. Olha, minha xará. A Julia Moss, ela uma triatleta. Ela estava competindo na prova do Ironman do Havaí, liderando a prova. E a menos de 1 quilômetro, a menos não, mais ou menos assim, uns 5 quilômetros da chegada, ela começou a cambalear. Cambaleava, caía, levantava, andava, cambaleava, caía. E aquilo começou a me chamar a atenção porque ficou muito tenso, aquela coisa, todo mundo torcendo para que ela chegasse logo. E aí, a 50 metros da chegada, ela começou a engatear, que ela não conseguia ficar mais em pé. E aí foi onde eu ouvi o repórter dizer assim, caramba, ela está sangrando. Mas ela estava sangrando, né, pelo esforço que ela estava fazendo. E a menos de 10 metros, a segunda colocada veio e passou.
E aí ela ficou em segundo. Então aquilo me chamou a atenção, eu falei, caramba, que esporte é esse e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aí final do ano eu tive que parar a natação, já foi mais um lance que me deixou frustrado. Só que aí, durante essa transição de crescimento, eu comecei a investigar. Toda vez que eu ligava, eu queria saber sobre aquele esporte. Até que, quando chegou aos 19 anos, eu entrei no Exército, comecei a servir e fui chamado para ser um atleta. Aí fui pela natação. Aí foi um dos motivos os quais eu voltei a cair na piscina. A natação te encontrou de novo, né? Exatamente. Para mim foi o máximo, porque na época eu fui o destaque da natação no quartel e tal. E, por incrível que pareça, começou a aparecer eventos de triatlon, né, sendo mais mostrados naquela época. Aí foi onde eu comecei a identificar qual era o esporte. Ele você tanto quis descobriu que era triatlo. Acabei descobrindo. E eu falei, poxa, assim que eu tiver condição, eu compro uma bicicleta para poder entrar nesse esporte. E aí eu só vim conseguir comprar, né, uma bicicleta, não, digo assim, metade dela, né? Porque eu comprei um quadro, depois eu fui comprando as rodas, depois fui comprando e para juntar. Só que a vontade era grande. Mas assim, em 91 eu voltei a fazer natação. Né? Voltei a fazer natação, já trabalhava, legal, já me sustentava, mas ainda não tinha começado a fazer o triatlon, porque tinha algumas coisas que a gente precisava adquirir, como bicicleta e alguns materiais. Aí eu voltei a nadar. Com 6 meses eu fui convidado por um professor, né, antigo, a trabalhar com ele. Aí comecei a trabalhar dando aula de natação. Aí foi quando eu comecei a dar aula de natação, né, quando eu comecei a dar aula como um profissional. Foi se passando os anos. Em 92, eu dava aula em um clube da cidade e eu tinha um aluno que os pais moravam em Salvador. E aí, ele, de tanto eu comentar de que tinha vontade de fazer triatlon e tal, aí ele chegou um dia e falou assim, velho, vai ter uma prova realizada no estádio de Pituaçu pelo grupo de educação física da UXAL. Aí eu falei, que prova? Ele falou, é um aquatlon. Na verdade, não chamava aquatlon, na época chamava biatlon, que é natação e corrida. Sim. Aí eu falei, pô, eu vou participar. Como é que a gente faz? Ele falou, eu vou te escrever, tanto você quanto a mim, e a gente vai e participa. A gente fica na casa dos meus pais e tal, a gente participa e vai. Beleza. Aí eu falei, quando é a prova? Ele falou, daqui a 15 dias. Meu Deus, assim, de cara? Aí eu falei, pô, natação tranquilo, mas a corrida não tava correndo. Aí ele falou, pô, daqui a 15 dias. Eu falei, caramba, velho, eu só tenho 15 dias para treinar a corrida. Ele falou, beleza. Aí eu comecei a correr. Foi seu primeiro campeonato, assim, de fato? Não meu primeiro campeonato, mas foi digamos assim, que foi a primeira sementinha. Sim. Né? Foi o gatilho para... O gatilho. Aí eu falei, bom, do biatlon pro triatlon já é alguma coisa que eu vou começar a descobrir, já vou começar a saber como é que funciona. E aí nós fomos, a gente viajou no sábado, a prova seria no domingo de manhã, só que ele se confundiu. A prova ia ser no estádio de Pituaçu e a gente desceu no parque de Pituaçu. Ai, meu Deus do céu. Aí foi aquela correria para pegar um táxi para chegar resultado. A tempo. A gente chegou, já tinha largado 3 baterias. A nossa seria a 5ª. Então não deu tempo a aquecer. Nada. Mas só essa adrenalina já chegou. Exatamente. Resultado. Para minha surpresa, eu fiz uma prova na natação. A natação nem tanto, para mim foi uma surpresa. Mas assim, a prova foi tão marcante, digamos assim, foi o início tão forte, que assim, eu fiz uma natação muito boa, né? Só para você ter noção, a gente nadava 500 metros. Quando todos os atletas estavam completando 450, eu estava fechando os 500. Aí eu saí da água Será sozinho, que é bom? livre. E aí, resultado. Só que eu não tinha experiência que eu vim adquirir depois. Quando eu fui calçar o tênis, aí tive que amarrar cadastro, aquela coisa toda. E aí, quando eu vi os caras saindo, os caras botavam o tênis rápido, pum, pum, e partiu. Eu falei, porra, o que esses caras estão usando? Depois é que eu vim saber que era um elásticozinho que eles colocavam no lugar do cadastro. Sim, para economizar tempo, né? Para economizar tempo.
E aí, resultado, eu ainda consegui alcançar 2. Nessa bateria eu fiquei em terceiro. E na prova geral eu fiquei em sexto. Então, para mim foi ótimo, perfeito. Com certeza. E ficou mais perfeito ainda, porque eu recebi medalha, troféu, boné, camisa, coisa que na natação eu só tinha recebido medalhas. Uhum. Então eu já fiquei mais apaixonado ainda, né? Eu falei, não, agora eu tenho que comprar a bicicleta de qualquer jeito. E aí quando foi em 93, né? Eu ainda não estava com a minha bicicleta ainda montada direitinho. Eu acabei participando da primeira prova de triatlon, oficialmente em 93, com uma bicicleta emprestada, né? Onde na minha categoria eu fiquei em quarto, mas para mim tinha sido como se fosse o primeiro. Uhum. E ali foi quando comecei a fazer a prova de triatlon, né? E aí, assim, eu estava num período que, como eu não fazia, eu não tinha tempo suficiente para fazer treinos específicos, senão eu jogava futebol, eu corria um pouquinho, e aí eu tive que abandonar tudo e dizer assim, meu foco agora é o triatlon. Sim. Né? Então o triatlon agora vai ser meu foco. E foi quando eu comecei realmente A praticar esse esporte. a praticar o esporte. Então massa. de 93 para cá eu venho me dedicando e assim hoje em dia em atividade sem interrupção eu sou o segundo atleta na Bahia, o segundo atleta mais velho em atividade, né, de triatlon. Só tem o Eugênio que é em Salvador, ele tem 33 anos e eu tenho 30. E você é feirense? Não feirense, mas já moro em Feira há 50 anos. Ah, então já é feirense. A gente já fica feliz de Cheguei saber. aos 4 anos aqui, então assim, eu me sinto feirense, de uma certa forma, assim. E adoro quando saio para competir e sei que estou indo representar a cidade. Sim. Né? E a cidade fica muito feliz em saber, né, que o segundo da Bahia mora aqui há muito tempo e é um dos nossos, né? Agora, falando sobre questão de campeonato, você falou que esse que você participou lá inicialmente não foi, de fato, o primeiro, mas foi o gatilho. Mas eu, enquanto curiosa mesmo, e acho que para quem está assistindo tem vontade de praticar esportes, como é que funciona essa questão de participar de campeonato? É aquele famoso olheiro, tem que se destacar, como é que funciona? Não, então... Para você ser, assim, hoje não, já há algum tempo existem as federações, né? Cada modalidade tem uma federação, né? Que representa os atletas. Tem a federação, que é estadual, e tem as confederações, que são a nível nacional. E para que a gente possa participar dos campeonatos baianos, né? Onde você pode ranquear, onde você pode pontuar para ter o seu título no final do ano, né? Você precisa se federar. Então você paga uma filiação, né? na Federação Baiana e paga uma filiação na Confederação Brasileira. Dessa forma você pode participar de provas nacionais, estaduais e internacionais. Ah, você precisa fazer essa... precisa ser filiado. Entendi. Hoje em dia, assim, de uns 10 anos para cá, a federação, para fazer com que possa adquirir mais novos atletas, ela já permite que algumas pessoas que não são federadas participem da prova, mas em uma distância menor e paralelo, né? Tipo, como chamam, a prova Open. Essa prova Open é um pouco menor, né? É largada depois da prova oficial. Entendeu? Entendi. Dessa forma, você funciona. pode participar das provas oficiais. Agora, falando de título, porque esse homem tem muito título. E eu deixei pra ele falar, porque ele vai falar com propriedade, pra explicar direitinho pra gente. Fala aqui pra gente, Gervásio, quais são esses títulos que você tem, né? Como foram essas experiências de trazer esses títulos pra cá? Bom, então vamos começar devagar. Bem, em 93, oficialmente, eu comecei a fazer o triatlon. Sim. Né? Então, 93 para mim foi só experiência. Então, o que eu podia adquirir de experiência nas provas, né, eu participava de tudo. Como eu tinha uma natação muito forte na época, então eu me destacava fácil na natação, mas eu sofria muito no ciclismo e na corrida. Sim, que não tinha tanta experiência assim, né? Passei a trabalhar mais o ciclismo e a corrida para poder dar um equilíbrio. E graças a Deus consegui. Mas sempre foi assim. 93 foi mais ou menos, quando chegou 94, eu já consegui começar a me destacar melhor nos campeonatos, e eu já não ficava
em terceiro, em segundo. Então eu já comecei a subir em primeiro. Uhum. Em 94 formei junto com um amigo meu, né, o Helder, sinal falecido, mas foi meu primeiro técnico. A gente montou um grupo de triatletas, né, que deu o nome de Equipe Perform. E foi a primeira equipe de triatlo do interior. E a gente passou por 20 anos aí sendo destaque na Bahia, né, como uma das melhores equipes. E em 94, aí foi onde eu tive meu primeiro título baiano, mas na minha categoria, por faixa etária. Aí em 95 já comecei a me destacar mais, aí no final do ano eu já fiquei em quinto no geral. Né? No geral baiano eu já fiquei em quinto. Quando foi 96, mais uma vez eu fiquei em quinto. 97 eu fui quarto. Já começou a subir. 98 foi o ano assim do ápice. 98 para mim foi assim o ano que eu digo para você que assim onde eu consegui títulos muito expressivos. Né? 98 eu consegui ser campeão baiano absoluto, sendo o primeiro atleta do interior a tirar o título baiano da capital. Então, o triatlo na Bahia surgiu em 86. De 86 até 98, o título ficava exatamente em Salvador. E quando foi você 98, cheguei esqueça, e me dê tirei. aqui. Tirei para a Feira de Santana. Então, 98 foi quando eu conquistei o meu primeiro título baiano, né? 98 também eu fiz o meu primeiro Ironman, né, que é uma prova de longa distância. E aí eu fui o melhor atleta do Nordeste, né? 98 eu ganhei também se eu não me engano, acho que a Copa Brasil. Foi 98? Foi. 98 eu ganhei a Copa Brasil no Espírito Santo, também ganhei o geral. E aí foi onde eu consegui me destacar. Aí quando chegou no final do ano, teve um Pan-Americano em Ilhéus. Né? E aí eu fui participar do Pan-Americano em Ilhéus. E aí ganhei a minha categoria. Aí foi meu primeiro título Pan-Americano na minha categoria. Do céu. 98. Meu Deus, As duas Copas do Mundo que você citou aí, foi só participações, eu fiz uma em 96 e outra em 97. Essas são as duas Copas do Mundo. 98 eu participei do Pan-Americano, que também foi lá em Ilhéus. 99 eu participei do America Cup, também que é uma outra prova internacional, mas realizada no Brasil. Sim. Eu ganhei também a minha categoria e fui o quinto melhor no geral. Né? 99. Aí 2000 tive uma dificuldade também com relação a patrocínio. Sim. Como custa muito alto, né? Então a gente teve dificuldade em participar de todas as provas. E como a gente estava falando antes de começar o podcast, tem a classificação, mas isso não quer dizer que você vai participar, porque você tem que buscar esses recursos, né, para poder. De 95, eu comecei a fazer triatlo em 93, 94, 95. De 96 em diante, eu passei a receber essas convocações. Né, porque em 95 eu participei do Campeonato Brasileiro no Espírito Santo e em Fortaleza. Aí consegui uma pontuação, mas não foi o suficiente. Aí em 96 eu já fui melhor, aí consegui a classificação. E assim, de 96 até hoje, digamos até 2003, todo ano eu recebo uma convocação. Porque quando a gente participa do Campeonato Brasileiro de provas classificatórias, que a gente alcança uma colocação, aí a gente é convocado. E agora essa última para mais um Mundial. Exatamente, vamos falar sobre esse Mundial. Porque se não bastasse isso tudo, ele ainda está indo para o terceiro Mundial, lá em Ibiza, né, na Espanha. Como é que chegou essa classificação? Como é que você conseguiu essa classificação? Vamos falar do primeiro Mundial. Vamos. Bom, 2014, eu e mais um outro atleta de Feira de Santana, a gente resolveu participar do Campeonato Brasileiro em Manaus. Sim. Né? Longe, viu? Pra caramba. Longe Pra caramba e cansativo. Então, a gente foi participar do Campeonato Brasileiro em Manaus, né? E lá eu fui campeão na minha categoria e fui o nono geral, né? Que para muita gente foi surpreendente porque estava forte. E eu consegui uma colocação excelente.
Aí eu consegui a classificação para participar do Mundial de 2015 em Chicago, né? E quando eu fui fazer quando a minha classificação chegou, eu tive uma surpresa ótima, porque assim, a Confederação Brasileira chegou e disse assim, ó, você conseguiu a vaga, né, para participar do Mundial de distância sprint, que é uma distância menor. Mas se você quiser, a gente também consegue para você participar de mais 2 provas no Mundial. Aí eu participei, em uma semana eu participei de 3 competições. Eu participei do sprint, do aquathlon, que é natação e corrida, que era 750 metros de natação e mais 5 correndo. Do sprint triatlo 2 dias depois, que era 750 de natação, 20 de bike e 5 correndo. E no último dia eu participei do Standard, né, que é a distância olímpica, que foi 1.500 de natação, 40 de bike e 10 correndo. Só de foi imaginar, fantástico. meu Deus do céu. Quando Cansativo. foi 2015. 2016, como eu já estava tendo alguns apoios, né, de algumas empresas de Feira de Santana, e ia ter exatamente as Olimpíadas, né, do Rio. Aí uma das empresas, né, que é a Jade Nissan, era uma das patrocinadoras, né, do evento, e aí me perguntaram se eu queria ser um dos condutores da tocha olímpica. Inclusive, a gente tem essas fotos aí. Vou pedir para a nossa produção, viu, produção? Para jogar essas fotos aí de você, né? Acompanhando a tocha. E aí, carregando. eles me perguntaram, e aí, você quer conduzir? Eu falei, Não! lógico Que besteira! Que bobagem. E assim foram, digamos assim, 200 metros com a tocha olímpica, que foi assim um sucesso legal. Foi muito massa. E para minha surpresa, que eu guardo assim a 1000 chaves, como eu fui indicado por uma das empresas patrocinadas, né, patrocinadoras do evento das Olimpíadas, eu podia ficar com a tocha. Você tem a tocha? Então eu tenho a tocha olímpica comigo. Meu Deus do céu, onde é que tá? Fala pra gente. Fala pra gente onde é que tá, velho. Que legal isso. Guardada 7 chaves. Gente, então meu a tocha Deus. que eu conduzi, eu fiquei com ela. Para além da experiência de conduzir, você tem Exatamente, eu essa tenho a tocha recordação. olímpica. Gente, Né? Massa, fantástico. muito legal. Fantástico. Aí, no mesmo ano, 2016, eu consegui a vaga para participar do Mundial de longa distância no Canadá, em Penticton. Né? Eu consegui a vaga numa prova de brasileiro. Em 2016 foi Fortaleza. Consegui em Fortaleza, no Brasileiro de Fortaleza, a vaga. Aí, em 2017, eu fui para Penticton, no Canadá. Né? Foi uma experiência maravilhosa. Que assim, eu digo para todo mundo que as imagens que a gente vê dos filmes, né, de Hollywood e tal, que a gente só vê pela telinha, eu estava vendo ao vivo. Impressionante. Eu saí daqui de Feira de Santana numa terça-feira, 10 da manhã, e eu só cheguei em Penticton na quinta-feira, às 18 horas. Você terça? Eu saí na terça, E 10 da manhã. quinta. Cheguei quinta. Então, viagens Feira Salvador, depois Salvador São Paulo, depois São Paulo Nova York, depois Nova York Vancouver, depois Vancouver para Penticton eu tive que ir de ônibus, porque só tem ônibus, 7 horas de ônibus, e para mim foi as 7 horas mais lindas do mundo. É porque também, para além desse cansaço, tem toda a vista, a experiência. Exatamente. Né? Então, quando eu cheguei em Penticton, no bagaço, mas assim, foi perfeito. Uma cidade linda, cidade, assim, me deixou deslumbrado. E eu brinco muito com alguns colegas e algumas pessoas que me perguntam sobre o evento, que eu digo assim, se eu tivesse mais $2, eu não vim embora. Ficava por lá mesmo. Ficava por lá mesmo. Mas o dólar acabou, eu tive que voltar. Aí, 2017, fiz o Mundial de Penticton, foi uma experiência muito boa, né? E assim, foram 2 mundiais que a gente percebe o quanto o brasileiro é guerreiro. Porque por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente fazer o seu melhor, mas quando a gente chega lá fora que vê os melhores triatletas do mundo... Você consegue sentir, de fato. E você sente aquele calor, aquela coisa, e você diz assim, eu estou entre os melhores do mundo. É perfeito.
Já tá aqui, é aquela coisa, o clichê, mas que é realidade, né? Exatamente. Por já tá lá, já é uma vitória, já é uma conquista. Né? O que a gente fica um pouco sentido é que, assim, a questão de equipamento, né? Equipamento primeiro mundo é outra coisa. E quando você não tem aquele equipamento, você sabe o quanto você perde com isso. Mas, enfim, eu sempre fui uma pessoa que eu não me prendo exatamente a essas dificuldades, né? Se é o que eu tenho, é o que eu vou dar do meu melhor. Existem dificuldades, mas vamos então com elas mesmo, Vamos né? com elas mesmo, né? Então, independente de eu chegar lá e dizer, não, a bicicleta do cara é superior à minha 10 vezes, não tem problema, ele vai ter que ser mais forte que eu. E graças a Deus, assim, ao longo dos anos, então, foram vários títulos baianos. Não me pergunte quantos, porque não dá para fazer conta. Eu disse para vocês que o cara tinha muito título, né? Norte e Nordeste tem mais ou menos uns 8 Norte e Nordeste. Campeonato Brasileiro são 13. 3 Pan-Americanos, né? Eu sou o único baiano que tem 3 títulos Pan-Americanos em 3 distâncias diferentes. Então, foi 97, 98, não, 99 em Ilhéus, 2009 em Brasília e... Não, 2006 em Brasília e 2009 em Porto de Galinhas, Recife. Só que a prova de Porto Seguro de Ilhéus foi uma distância sprint, que é a distância menor. A de Brasília foi a distância standard, que é a distância olímpica. E a de Porto de Galinhas foi a distância longa, que eu adoro fazer prova longa. Então aí eu ganhei os 3 títulos nessas 3 cidades. Além desses 3 títulos, eu tenho um America Cup, que foi feito em Ilhéus, né? Os 2 mundiais foi participações. As 2 Copas do Mundo também foi participação. Não consegui subir no pódio. Fiz bem, mas não deu para subir no pódio. Né? E agora esse terceiro mundial? E agora o terceiro mundial, estou indo tentar melhorar o que eu fiz no Canadá. Né? Algumas pessoas me perguntam assim, e aí, vai dar para você ganhar? E o que é que eu digo? Não é fácil. Você está entre os melhores do mundo, onde está ali, né? Um atleta que não tem todos os recursos que todos têm, no caso, porque a Europa, os atletas europeus hoje são os mais fortes, os melhores do mundo. Mas assim, não é difícil. Né? Não é impossível. Não é impossível. Né? Então assim, como eu te disse, quando eu tive minha classificação, eu ainda estava em dúvida. E como eu sou educador físico, eu trabalho tenho vários alunos, aí comentando com os alunos falaram assim, e aí, você vai? Eu falei, velho, eu não sei. O gasto é muito alto. Sim. Aí foi que um aluno olhou para mim e falou assim, você vai. Aí eu falei, sério? Ele falou, você vai, a gente dá um jeito. E aí, quando foi dezembro, conversando com alguns colegas do Rio Grande do Sul, aí um dos colegas falou, velho, faz a vaquinha online. Eu ia falar justamente disso, né? Do que você fez, as ações que você fez para captar esses recursos. Aí, quando ele falou assim, faz a vaquinha online, eu falei, caramba, fazer uma vaquinha online. Aí eu conversei com um dos alunos, o Alex, ele é até publicitário. Aí, quando eu sentei com o Alex, a gente, né, bolou aí a vaquinha online, no início de dezembro. E a partir do momento que ele falou assim, a partir do momento que eu decidi fazer o Mundial, eu falei para mim mesmo, então não tenho férias, eu não vou ter Natal, eu não vou ter Réveillon. Você abdicar de muita coisa, né? De tudo, porque eu tinha que iniciar o treino, porque eu sabia que a prova seria no primeiro semestre. Então eu não podia me dar o luxo de ter férias. Ou eu levava a sério, continuava levando a sério, né? Porque eu levo muito a sério o esporte que eu pratico. E uma das coisas que eu sempre digo para alguns alunos e para algumas pessoas que me seguem no Instagram e tal, difícil não é chegar no topo mais alto. Difícil é se manter nele. E ao longo de 30 anos, a nível baiano, eu já me mantenho no topo mais alto há praticamente 20. Né? Então, é uma coisa que assim... Por que você consegue? Porque eu levo muito a sério. Sim. Então eu levo muito a sério meus treinos, eu levo muito a sério tudo aquilo que envolve a performance. Sim. Né?
Então, tipo, tá chovendo, não vai sair para treinar? Por quê? Sai para treinar. Tá muito quente. Tudo bem, não tem problema. Tá com dificuldade. Não, vamos lá, gente. Não deu para nadar hoje? Então vamos pedalar. Não deu para correr hoje? Vamos pedalar. Não ficar parado, Não ficar ficar parado. Então, em busca. e quando eu saio para treinar, então o foco é o treino, o foco é o objetivo, o foco é aquela prova. E aí veio a vaquinha online, foi assim de imediato na primeira semana quando a gente divulgou com os alunos no Instagram e tal, deu um ápice legal, né? Porque a galera chegou junto e tal, na primeira semana. Só que aí eu falei assim, vai chegar um momento que essa vaquinha online eu só vou poder tirar tal data e eu preciso de em janeiro estar com praticamente tudo, né, já engatilhado. Inscrição, compra de passagem, pacote de hospedagem, o material necessário que eu vou precisar. É muita coisa, né? Então tudo, final de janeiro eu tinha que estar praticamente com 90% engatilhado. E aí eu falei assim, poxa, 2015 eu vendi camisa. Deu certo, eu viajei para os Estados Unidos. Em 2017, eu vendi camisa. Deu certo, eu fui para o Canadá. Então, vou vender camisa de novo. Aí fui para o rapaz que sempre confecciona minhas camisas, né, o Fábio. Aí falei, Fábio, vamos bolar uma camisa aqui para a gente começar a vender, porque é mais alguma coisa para ajudar junto com a vaquinha. Sim. Aí a gente sentou, estudou direitinho como poderia fazer a camisa e tal. Deixa eu tirar a camisa aqui, né? Olha, temos aqui a camisa, minha gente. E aí, a gente bolou a camisa. E quando eu divulguei a camisa foi um sucesso. Olha que legal. Olha, tem a bandeira da Espanha aqui, para onde está indo, Ibiza. Aí a gente bolou tudo isso, né? Botou o nome de Ibiza. Olha o seu nome ali. Aqui é o símbolo do campeonato mundial, né, do mundial. Aí tem a minha marca. A bandeira do Brasil. E gente, que legal. E você está vendendo ainda as camisas, né? As camisas estão sendo vendidas. A vaquinha online também ainda está funcionando. Quem quiser participar da vaquinha, como é que faz, Gervásio? Na bio do meu Instagram tem lá o link. Como é o seu Instagram? Gervásio Tri. Gervásio Tri. Quem quiser tá apoiando na vaquinha, comprar a camisa. Comprar a camisa também. Só para você ter noção. Quando eu comecei a vender a camisa, tem alguns apoiadores também aqui, Massa. né? A gente já trocou alguns apoiadores também, que a galera tá chegando junto. Quem quiser comprar a camisa, tanto pode ser pelo Instagram, passa uma mensagem, eu mesmo levo a camisa. Sim. Porque uma das coisas que eu achei legal é que, assim, quando a gente começou a divulgar a camisa no Instagram, aí muita gente que eu não conhecia falou, pô, velho, eu quero a camisa. Como também, só para você ter noção, o quanto isso daqui, assim, deu uma reviravolta. Eu recebi mensagem de pessoas que foram meus alunos há 30 anos atrás. Gervásio, nunca mais te vi, eu quero a camisa. Aí eu falei, pô, então eu vou passar a levar as camisas. E aí eu levo a camisa, tiro foto com quem está comprando a camisa e aí posto no Instagram. Se você ver, segue meu Instagram, dá uma moral. Vamos seguir, vamos acompanhar, engajar. E aí eu venho postando, né? Eu venho postando sempre, toda semana, 2, 3 vezes na semana, eu posto todas aquelas pessoas que adquiriram a camisa, né? Sim. Quem quiser também fazer a sua contribuição na vaquinha online, na bio tem lá o link, né? Abre o link, aí faz a sua doação, já tá bem legal, as camisas também estão vendendo pra caramba. Eu já tô no 3ª remessa. Olha aí, tu tá dando realmente certo, gente. Dando vender certo, camisa é o que há, então, viu? Esse tamanho é P, Sim. né? É sua. Eu vou ganhar uma camisa. É sua, eu trouxe pra você. Muito obrigada, meu Deus do céu. Já vou malhar hoje com ela. A produção ficou ali chateado, mas... Sorry! O tamanho dele eu não tenho. Acabou, eu tô mandando fazer de novo. Só na próxima remessa, viu, produção? Só na próxima. Gervásio, muito obrigada. Nada. Amei. Pra mim, vai ser um privilégio você vestir. Ai, muito obrigada. No final a gente tira uma foto, né? Vamos tirar sim, claro. Eu preciso, né? Quero minha fotinha lá no Instagram também. Eu preciso de mais seguidores. Olha, comprando a seguidora aqui, Lógico. gente. Gervásio, muito obrigada novamente pela camisa, de verdade. Beleza. Fico muito feliz em saber que vocês
você tá realmente conseguindo, né, vender, tá na terceira remessa aí, a vaquinha também seguindo, né, com a galera apoiando. Se eu fosse um empresário, alguma coisa, com certeza eu ia ter o prazer de apoiar de fato, né, não só você, como outros atletas, artistas, a galera, né, da arte, cultura e esporte aqui de Feira de Santana, que tem muita gente que justamente precisa desse apoio, né, dessa contribuição, dessa parceria. E eu desejo muita sorte, sucesso aí nesse Mundial, você vai arrasar. Graças a Deus. Já a convocação, a classificação já é uma vitória, né? Mas que você faça um bom desempenho lá e volte, se não com o título, mas com uma boa participação, tá bom? E muito obrigada por ter citado o nosso convite de estar aqui batendo esse papo com a gente. Para mim tá sendo um prazer imenso tá podendo estar assim divulgando e também falando um pouco da minha história, né? Porque assim, ao longo dos anos a gente nunca teve assim essa oportunidade de estar falando. Sim. Já houve algumas matérias nos jornais, já houve algumas matérias na televisão, por sinal, a última matéria que teve na TV Subaé, eu fiquei surpreso. Porque muita gente disse assim, caramba, a tua matéria demorou bastante. Teve tempo na TV. Teve tempo, né? Eu falei, pô, algumas pessoas falam assim, eu preciso ter 2 minutinhos, né? Sim. Eu tive 5. Olha aí, e 5 minutos da televisão. É muito. Sim. Então, para mim foi fantástico. E tá sendo legal essa divulgação. Muita gente, às vezes, não sabe de como a gente começou, né, de como as coisas foram difíceis, né? Eu acho que se for para eu contar toda a minha história envolvida no esporte, né, todos os perrengues que eu já tive, né, para poder ir, para competir, para poder participar de eventos, né? Eu acho que aí a gente ia precisar de mais outro podcast, né? Um pouquinho de mais tempo. Mais tempo. Mas hoje foi muito bacana, adorei conhecer essa história. E acho legal. que justamente isso, conhecer a história, faz com que também outros apoiadores conheçam a história e falem, nossa, que bacana, quero apoiar, quero estar junto. E é isso, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado. Você é ótima, maravilhosa. Produção. Muito obrigada. Da próxima vez eu trago sua camisa. Ó, tá gravado. Tá gravado. Fiquei com a famosa inveja aqui agora com a camisa que você ganhou, tá? Quero deixar claro que eu também queria um. Mas é isso aí, a história do Gervásio é sensacional. E quem quiser estar apoiando ele, é só ir nas redes sociais dele, que é o Instagram. Vamos acompanhar. E vamos agora para aquele momento que a gente adora, né? Cheio de kikiki, cheio de risadinha, que é o nosso quadro React de Milhões. O primeiro vídeo que viralizou é um vídeo onde os moradores de BH, eles simplesmente fizeram um tobogã gigante no meio da rua. Bora ver. Olha, meu Deus do céu, gente! Caiu todo mundo! Não, vai bater um no outro. Gente, muito legal. Eu sou o tipo de pessoa que eu faria isso, com certeza. Gente, não, e sabe o que isso me lembrou? Quando eu era criança, não sei se você fez isso, se outras pessoas fizeram isso. Eu chegava em casa, assim, em um local onde não tinha muitos móveis, e eu jogava água, jogava sabão e ficava deslizando. Uma vez, Rafael, tu não sabe o que me aconteceu. Fiz isso no quarto da minha mãe. E aí eu saía da parede e me empurrava na parede. Criança, né, boy? Aí eu me empurrava da parede, pegava um impulso e parava na cama. Só que teve uma hora dessa que eu não consegui parar. E eu piquei meu nariz na cama, menino. Aí me lembrou, quando eu vi esse vídeo aqui agora, me lembrei disso. Eu não gostava de ver uma varanda pra lavar. Isso é muito bom, velho. É muito legal. Eu vou até fazer isso qualquer dia desse aí. E esse vídeo aqui me fez pensar em tanta coisa que me fizeram revirar os olhos e sangrar eles. Você comeria esse cuscuz aqui? Vou ver, né? Bora olhar. Depende. Cuscuz é sempre bom, porém, depende. Eu demorei muito pra aprender a fazer cuscuz, né? Também. Pra que essa água? Óleo? O quê? Cuscuz no óleo. Ela tá fritando. A pessoa tá fritando. Eu nunca vi esse método, não. Já vi o beiju de cuscuz. O quê? Meu Deus. What the hell? Não, gente. Não. Eu acho que passou do limite aí. Passou do limite esse negócio. Nescau com cuscuz frito. Uma coisa, Nescau com óleo já. Gente, eu tô tentando assimilar o que foi que eu vi aqui agora. Deve ser tão paposo. Não, pra mim não eu não tenho dá. nem o que comentar, gente. Não tenho reação. Cuscuz combina com tudo. Eu tô simplesmente... Mas não assim. Simplesmente não reage. Eu tô assim.
é react de milhões, mas eu tô sem reagir, porque não dá pra mim. Não, eu nunca tinha visto Pelo uma mistura amor dessa. de Deus. Eu já vi gente botar dentro do copo de café um pedaço do cuscuz, mas num Nescau com óleo Não, frito Rafael, na frigideira. vamos seguir. Vamos seguir. Vamos Pesadelo seguir. na cozinha. Pesadelo na cozinha. Jacan, corre cá. Corre cá. Agora vamos fechar nosso react de milhões com um vídeo de um relacionamento abusivo. Porém, entretanto, pasmem, é um relacionamento abusivo de um cachorro com seu dono. Bora ver. Bora ver. Ó, eu preciso ir. Sim, aqui Meu seu- Deus. E não um, dois, Ó, a né? Palominha aí pedindo pra Mas você ó, tá deixar eu bem. treinar. Filho, solta Eu como minha segura. mão. Papai precisa Não vai treinar não, e vou te prender aqui. emagrecer. Eu não posso ficar Meu te dando Deus. carinho o tempo todo, Meu filho. Deus, mas tenta sair, ó. Deixa eu ir treinar, filho. Por favor. A carinha da outra tá de boa, já aceitou. Deixa papai ir, É um deixa. relacionamento saudável, esse daí é relacionamento tá bom. abusivo. Papai não vai treinar. Papai vai E ficar pra aqui do seu lado. Pronto, Pinches? acabou, tá bom? Combinado? Meu Tá Deus. combinado? Papai vai ficar desse jeito. Não vai nem marcar. E é assim, abusivo também? Gente. É extremamente do céu. abusivo. Socorro, viu? Eles são muito protetores, muito carinhosos. É? Não tem controle emocional nenhum esse cachorro. É. Dá um piripaque no coração daqui pra ali, né? O picho, é? Cadê? E é isso aí, galera. A gente finaliza aqui mais um episódio do nosso podcast. Quem quiser acompanhar, corre lá no nosso Instagram, @seligafeira. É isso. A gente te espera na próxima sexta-feira. Beijo. Se liga, feira.